Olá! Agora você vai ver um projeto realizado pelos seguintes alunos do curso de licenciatura em matemática da Univesp: Edson Luiz Fogo, Jefferson Rafael Aparecido Santos, Rubens Lopes de Souza, Tatiana de Souza, Tiago Campos Silva. O objetivo dessa aula é introduzir os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e cálculo de coeficiente de proporcionalidade. Para definir o que são grandezas, vamos contar com a colaboração de nossas amigas Ana e Karina. Pode deixar que eu explico. Pelo que me lembro das aulas que já tivemos, grandeza é tudo o que podemos medir ou contar. Isso mesmo, são exemplos de grandezas: o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Muito bem, inicialmente nós iremos trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. Vejam este exemplo. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela mostrada a seguir. Na tabela estão indicadas duas grandezas: tempo em minutos que a torneira demorou para encher o reservatório e a altura desse reservatório em centímetros. Então, em 15 minutos, esse reservatório já tinha sido enchido 50 centímetros. Em 30 minutos, 100 centímetros. Em 45 minutos, 150 centímetros. Podemos observar que, conforme o tempo aumenta, a altura da água no reservatório também aumenta. Obtendo a razão do tempo, 15 minutos está para 30 minutos e, da mesma forma, 50 centímetros de altura está para 150 centímetros. Se simplificarmos a primeira fração por 15, obteremos meio. Se simplificarmos a segunda fração por 50, também obteremos meio. Ou seja, conforme duplica-se o tempo, também duplica-se a altura da água dentro desse reservatório. Observaremos agora a variação entre as grandezas de tempo de 15 minutos para 45 minutos e variação das grandezas de altura de 50 centímetros para 150 centímetros. Ao dividir a primeira fração obtida por 15, obteremos 1/3. Se simplificarmos a segunda fração dividindo por 50, também obteremos 1/3. Ou seja, conforme triplica-se o tempo, também triplica-se a altura de água dentro desse reservatório. Quando acontece da variação de uma grandeza provocar a variação de outra na mesma proporção, temos uma grandeza diretamente proporcional. Vejamos exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes: de bicicleta, de motocicleta e de automóvel. Conforme verifica-se na tabela, são duas grandezas: velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Os 3 meios de transportes fizeram o mesmo percurso com velocidades diferentes e em tempos diferentes. Comparando a velocidade da bicicleta com a da motocicleta, temos que 15 km por hora está para 30 km por hora, assim como o tempo de 120 minutos da bicicleta está para os 60 minutos da motocicleta. Se simplificarmos a primeira fração dividindo 15 km por hora e 30 km por hora por 15, teremos como resultado meio. Porém, na segunda fração, ao simplificarmos a fração obtida dividindo os 120 minutos da bicicleta e os 60 minutos da motocicleta por 60, teremos como resultado 2 inteiros. Pode-se observar que, enquanto a velocidade dobrou, o tempo foi dividido por 2. Então, a razão é inversamente proporcional. Ao analisarmos a razão entre as grandezas da bicicleta e do automóvel, verificamos que ocorre o mesmo fenômeno. Comparando a velocidade da bicicleta com a do automóvel, temos que 15 km por hora
está para 60 km por hora, assim como o tempo de 120 minutos da bicicleta está para os 30 minutos do automóvel. Se simplificarmos a primeira fração, dividindo 15 km por hora e 60 km por hora por 15, teremos um quarto. E, na segunda fração, ao simplificarmos a fração obtida dividindo os 120 minutos da bicicleta e os 30 minutos do automóvel por 30, teremos como resultado 4 inteiros. Novamente, observamos uma razão inversamente proporcional, já que enquanto a velocidade aumentou 4 vezes, o tempo foi diminuído em 4 vezes. Quando duas grandezas variam, uma na razão inversa da outra, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Agora que definimos o que são grandezas proporcionais, nossas amigas Ana e Karina vão narrar um fato que aconteceu com elas para nos explicar o conceito de coeficiente ou constante de proporcionalidade. A vovó vai fazer um bolo para a gente levar no acampamento da escola. Ela me pediu ajuda para comprar os ingredientes. Ela me deu essa receita que estou mostrando para vocês e disse que vai fazer 5 bolos. Quantos ovos eu devo comprar? A vovó também vai fazer os bolos para minha turma, prima. Mas como a minha turma é menor, precisamos só de 3 bolos. Ela pediu para avisar que agora são 8 bolos e para comprar os ovos para todos eles. E agora, Ana, quantos ovos precisamos comprar? Precisamos comprar óleo também. Quantos mililitros de óleo vamos precisar? Precisamos de ovos para 8 bolos. Para cada bolo, preciso de 3 ovos. Então, eu preciso de 8 vezes essa quantidade. 3 vezes 8 é igual a 24 ovos. Legal, pensei diferente, mas achei o mesmo resultado. Somei a quantidade de ovos em uma tabela relacionando-os à quantidade de bolos. Então, as duas primas usaram o mesmo raciocínio para relacionar a quantidade de óleo com a quantidade de bolos. São 8 bolos. Para cada bolo, preciso de 200 mililitros de óleo. Então, eu preciso de 8 vezes essa quantidade. 8 vezes 200 é igual a 1.600 mililitros. Fiz de novo pela tabela, agora relacionando bolo e óleo. Cheguei no mesmo resultado. Se usarmos os valores das tabelas elaboradas por Karina, verificaremos que ao dividirmos a quantidade de ovos pela quantidade de bolos, obteremos um resultado constante. Fiz vários testes e percebi que dava sempre o mesmo resultado. Então, essa só pode ser a constante 3. A razão ou proporção entre os números de ovos e a quantidade de bolos sempre é constante. Para essa constante, dá-se o nome de constante de proporcionalidade. Agora que já descobri a constante dada pela razão entre o número de ovos e a quantidade de bolo, fica fácil fazer o mesmo para a quantidade de óleo. A razão é uma fração em que o numerador é a medida de óleo e o denominador é a quantidade do bolo. Encontrei a constante 200 mililitros. Para descobrir a quantidade Y de ovos para a quantidade X de bolos, pensei novamente na minha tabela. Se para achar a quantidade de ovos eu preciso multiplicar 3 pela quantidade de bolo, então Y igual a 3x. Para descobrir a quantidade Z de óleo para a quantidade X de bolos, pensei da mesma forma, então Z é igual a 200x. Concluímos que, quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, existe uma razão tal que y dividido por x é igual a uma constante, a constante de proporcionalidade. Aprendemos com a atividade que a razão entre o número de ovos e a quantidade de bolo é sempre a mesma, ela é constante. Assim, como a medida de óleo e a quantidade de bolo também é constante, podemos usar a constante de proporcionalidade para determinar o número y de ovos que precisamos para fazer x bolos. Ou então,
a medida Z de óleo que precisamos para fazer X bolos. Podemos ainda calcular o número X de bolos que podemos fazer com Y ovos. Para verificar o que foi aprendido, nossas amigas apresentam um desafio para a classe. Vejam. Bolo de cenoura combina com cobertura de chocolate. A vovó concordou em fazer a cobertura. Aqui está a receita. Vamos precisar de quantas colheres de achocolatado em pó para todos os bolos? Qual a constante de proporcionalidade? Quantas colheres você gastaria para fazer X bolos? E assim esperamos que vocês tenham entendido os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e constante de proporcionalidade. Valeu, pessoal! Até uma outra ocasião.